Fala pessoal, esse é o podcast Gruar que Transforma, onde a gente entrevista os nossos alunos que atingiram resultados expressivos nas suas carreiras através da nossa metodologia, através da utilização do Revit, Lumion e um direcionamento profissional. E hoje eu estou aqui com a Marcela. Valeu, Marcela, pela tua presença, que se tornou uma multiplicadora BIM no escritório que ela trabalha a partir do que ela conseguiu desenvolver das habilidades dela dentro do GrowArch. Para falar um pouquinho sobre como foi essa jornada, como está sendo essa jornada. Então, Marcela, muito obrigado pela tua participação, seja bem-vinda e bora trocar essa ideia. Eu que agradeço. Um oi para todo mundo aí. É sempre um prazer estar com vocês. Bom, então eu quero já fazer de cara uma pergunta para ti, Marcela, de onde é que tu está falando e tu te apresenta aí um pouquinho para a gente, por favor. Então, meu nome é Marcela, eu tenho 25 anos, eu sou de BH, de Minas. Atualmente, né, tenho trabalhado aí como multiplicadora BIM dentro da empresa que eu estou inserida. Eu fiz uma ponte agora, né, de carreira, estou trocando um pouco as áreas do que eu venho trabalhando. Antes trabalhava só com habitação social, agora eu estou dentro da área de construção civil, um pouco até voltada mais para a área de mineração. Então, Mineração. aí agora eu tô focando nisso um pouco. Não mudou, assim, drasticamente minhas funções, trocou mais o nicho, né, que eu tenho trabalhado hoje é um pouco Aham. diferente do que eu vinha mexendo antes. Bem específico esse tipo de projeto, né? É, Deve ter que ter alterado bastante, assim, um conhecimento bem específico, assim, né? De nicho, a gente pode dizer assim. eu achei até bacana demais ter trocado, porque eu esperava que eu fosse fazer algo bem industrial, assim, bem Aham. enrijecido. Mas eu vi muito mais de arquitetura agora, trabalhando nesse nicho, do que eu vi antes de habitação social. Porque habitação social você tem muito o que seguir, né? Uma Padrão, regra muito né? específica. Uhum. E nesse não, você tem aquela fluidez, porque depende muito dos projetos que você está ali mexendo, para quem que é aquele cliente, né? Que a empresa que eu Mas trabalho hoje. que tipo de projeto é, assim, só pra me ilustrar, porque eu não consegui imaginar muito bem como é que é. Então, hoje a gente tem alguns clientes voltados para a área de mineração. Então, ali esses projetos são focados, às vezes, para exportação, oficinas que eles vão utilizar. Então, às vezes, oficinas que ficam administrativas, aí a gente vai e projeta o Entendi. modelo para aquela oficina, aquelas pessoas, onde elas vão ficar. Então, tem aquele projeto bem faculdade mesmo, que você pega ali, Aham. tem que ter aquela Amplo. indicação de ambientes, isso. Espaço. Isso, não ter aquela coisa de segmentar o prédio, mas fazer uma coisa mais Sim. integrada. Então, eu tenho gostado porque era um nicho que eu me sentia muito insegura de mexer, assim, não tinha confiança nenhuma. Era uma das coisas que eu sempre dava um passo para trás de abrir meu negócio, era por fato de medo mesmo de, né, propor uma coisa que eu acho que às vezes vai ser muito radical. Aham. Então, trabalhando nessa área agora, eu tenho visto que a gente tem mais liberdade e até mesmo descobrindo coisas do tipo, arquiteto faz projeto SPCI, coisa que eu achava que era assim, uma outra pessoa que faz isso, não é a gente. Então, eu Aham. tenho aprendido muita coisa assim nessa mudança de carreira e fora o fato de conseguir conciliar também com a MC, que era uma coisa que sempre me deixava muito assim apreensiva, né, de conseguir tocar algo fora do CLT. E tem dado Aham. muito certo, então eu estou bem feliz assim com essa mudança. Acho que foi um passo que fiquei com muito medo no início, porque Ah, toda trocar de uma mudança dá um empresa, medinho, né? Não tem como. tá 4 anos e meio numa empresa fixa, indo bem, crescendo, né? Meu crescimento lá na MRV foi muito rápido, assim. Então eu Aham. me senti muito desafiada, mas tem sido um desafio bom, assim, positivo. Que bom, fico feliz. Deixa eu te perguntar assim para que a galera se situe, em que fase da carreira que tu tá atualmente, né? Tu já comentou que tu tá trabalhando nessa multinacional e se tu tá estudando também, se tu tá fazendo alguma pós, alguma coisa assim. E como é que foi a tua trajetória, né? Tu comentou brevemente que tu trabalhou na MRV, mas o que que tu fazia ali, só pra galera meio que se situar, assim. Então, atualmente eu estou como hoje projetista 2, que na empresa que eu trabalho, é uma empresa de fora, então o crescimento lá profissional é um pouco diferente. Você tem que entrar na base um pouco mais abaixo e a partir que você vai evoluindo, você é mudado de contrato para arquiteto. Então eu decidi, né, dar um passo um pouco mais para trás para ganhar esse conhecimento, para conseguir crescer um pouco mais na carreira, porque na MRV Aham, que eu estava antigamente eu já ia virar analista sênior e eu ia ter que meio que parar ali, né? Então, visando assim um plano do futuro de uns 5 anos, eu ia meio que ficar estagnada, né? Presa ali num local onde que talvez eu não teria tanto crescimento. Então, decidi dar esse passo.
Minha Entendi. carreira, assim, como arquiteto, né? Eu comecei a trabalhar aos 22 anos na MRV, em 2018. Eu era estagiária lá. Então, eu fazia todo o processo de modelagem das tipologias e todos os equipamentos que eles utilizavam. Salão de festa, piscinas, todos esses modelos que a gente vê na implantação deles, eu era Aham. responsável pela modelagem. Aí, fiquei 2 anos lá como estagiária. Aí, logo que a gente formou, eu fui chamada para ficar como analista júnior. Aí fiquei lá como analista júnior durante uns quase um ano, mais ou menos. Aí eu recebi a promoção e com a promoção, consequentemente, eu recebi 3 destaques lá por entrega e produtividade. A média de produtividade lá era 0,7 e eu consegui fazer 0,9. Então eu Pô, atingi um máximo assim gigantesco de produtividade. Aí entra a AgroArc, né? Eu conheci quando eu estava nesse gancho aí de virar analista ou ser demitida, né? Contrato de estágio acabando. Foi aham. quando eu conheci e comecei a gastar mesmo esse tempo sendo produtivo, né? Usar o tempo ao meu favor. Então, comecei a estudar mais. Eu achava que eu dominava Revit, até conhecer vocês. Tinha aquela coisa só de, sei fazer um piso na parede e colocar a porta. Era o que eu Sim. sabia, eu achava que era o máximo que eu poderia chegar. Então, conhecendo vocês, eu fui avançando mais. Eu sempre deixei muito aberto para o pessoal que eu buscava esse conhecimento, eu estava inserida na comunidade, estava aprendendo ali. Isso fez despertar o convite de ser uma multiplicadora BIM, que Ah, legal. basicamente era você replicar os seus conhecimentos do software, né? Seja ele um Lume ou um Navis, algum desses que a gente utiliza, para conseguir disseminar conhecimento. Porque às vezes entra uma pessoa nova, às vezes uma pessoa não tem tanta aquela habilidade ali para desenvolver no software. Então eu fazia esse intermediário, assim, né? Ficava explicando o pessoal como é que funcionava um pouco a dinâmica da modelagem. Com isso, consequentemente, ganhando esse destaque, sendo multiplicadora, eu fui convidada, né, para estar sendo contratada por uma empresa multinacional, que ela chama Traquebel End, que é onde eu estou Traquebel. trabalhando hoje. Lá eu também faço essa parte de multiplicadora BIM, só que com um desafio um pouco tanto maior, que lá ninguém sabia mexer no modelo, no Revit, então eu fui para, tipo, ensinar mesmo e Tá ajudar a inserindo o galera. Revit pra galera. Isso, porque eles tinham dois Nossa. contratos muito importantes Que que eles responsa, hein? precisavam, demais. Esses dois contratos que eles assinaram só podia ser modelo em Revit. Só tinha 2 pessoas lá que sabiam e elas já estavam em um, então não tinha como desenvolver outro. Aí me chamaram para estar indo, cheguei lá já, tipo assim, com 1.000 coisas na mão. Não deu nem tempo de falar assim, vamos ter 3 meses de experiência. Foi literalmente os 3 meses de experiência já desenvolvendo. Já Então produzindo. entrei para fazer templates, para ficar fazendo família, e acabou que isso não parou só ali, né? Eu já viram a necessidade de desenvolver também. Então eu estou Legal. tendo que mesclar essas duas coisas, a parte da arquiteta que desenvolve e a parte também da multiplicadora BIM que fica por conta dessa demanda. Sim. Então, tem sido um desafio gigante, assim, que eu falo assim, meu Deus, tenho que estudar E o mais, que tenho que que tu ver gosta mais, mais. assim, de trabalhar nessa parte mais técnica de multiplicação, que é praticamente um BIM Manager, né? A gente pode Aham. dizer assim, é bem similar, porque tu tem que otimizar ali o processo da tua equipe para que eles consigam trabalhar mais rápido. Ou dessa parte mais criativa, assim, o que que tu te vê, assim, já aproveitando para te perguntar o que que tu te vê fazendo no futuro, né? O que que tu quer te especializar de repente. Então, eu vou ingressar agora em agosto numa pós de BIM, que é a parte de parametrização, assim. Eu até falo com a minha chefe que o maior acerto que eu tive foi ter escrito na AgroArc, porque me fez tirar a dúvida do que eu realmente queria fazer. Porque eu me sentia bem inútil, assim, no curso de arquitetura. Eu não me via muito, você é uma parte de interiores, vou abrir uma construtora. Eu não me encaixava em lugar nenhum. Uhum. Então, através da AgroArc, como eu conheço esse mundo de BIM, como que modela, o jeito certo de modelar mesmo, eu ganhei muito gosto. Então, tipo, gosto muito dessa área, mas ainda até brinco muito lá no trabalho que não quero definir, bater martelo agora. Mas Sim. me vejo muito Deixa caminhando, acontecendo. me vejo caminhando muito para esse lado de BIM mesmo, desenvolvimento, de estar ali Que à legal. frente de criação das coisas, mas ainda estou presa um pouco a querer aprender essa parte da arquitetura, que eu acho que uma área que eu não tive ainda presente, né? Não desenvolvi muito ainda.
Aham. Então, tô aprendendo muito. Eu brinco que a galera lá da equipe é uma galera mais velha, assim, né? Aí eles falam que eu sou a Little Baby, que sou a mais nova da equipe. Então, eles têm muito para me oferecer. Então, eu quero sugar o máximo que eu puder dessas Essa informações. parte de arquitetura. Mas eu vejo muito sendo já traçado, assim, sabe? Vendo que. Aquela coisa, quando falam que é para ser, não tem jeito. Você pode desviar o que for que vai te levando para aquele caminho ali. Sim. Então, tenho ficado assim, satisfeita assim, com essa proposta de novos ares, mas é desafiador, assim. Eu continuo estudando, eu tenho até fazendo 2.0, fico colocando todo mundo para comprar o curso para fazer também, para me parar de ficar tendo que explicar Facilitar o algumas processo coisas. de implementação lá. Eu falo assim, Ah, gente, olha a pelo aula amor. 3.2 lá. Não, eu acho que eles já estão cansados de eu ficar mandando semana Groark para eles. Eu falo assim, gente, abriu mais uma semana, pelo amor de Deus, façam isso. Aí fica nesse tranche aí de estar disseminando mesmo o BIM dentro da empresa e Aham. crescendo. Lá é bem bacana que a galera tem muito essa parte de integração entre as disciplinas, né? E era uma coisa que eu via muito de longe, assim, na MRV, lá eu vejo muito de perto. Então você entrega um modelo ali, a arquitetura, e no nave você junta com a estrutura e tudo mais, Uhum. e tem aquele quantitativo enorme, né, do projeto em si. Sim. Então, tem me dado mais segurança de, se no futuro quiser dar alguns passos, né, é possível dar sem medo, assim. Claro. Bem, seguindo assim nessa linha, é bem importante essa decisão que tu tomou, na minha visão, de tu seguir meio que nas duas frentes, tanto como um BIM manager, né, como uma BIM manager, como um facilitadora, como também como um profissional de arquitetura, porque dificilmente tu vai conseguir ser muito bem sucedida como BIM manager sem ter esse conhecimento da parte de arquitetura, porque o BIM manager ele tem que facilitar algo que ele tem que conhecer também, né? Então é Hum. impossível assim não trilhar meio que em paralelo, pelo menos no início assim dessa jornada. Então acho que tu faz de forma totalmente acertada isso, pelo menos a minha visão, né? Não que tu Eu tenha acho perguntado, mas mas eu acho que é muito disso. Eu acho que me faz pensar muito também no que é a modelagem em BIM, né? Que é o fato aham, de você ter que conseguir estar ali por dentro de tudo, né? De todas as áreas. Então, esse contato que eu tenho tido lá dentro com, às vezes, a tubulação, mecânica, engenharia, infra, você fala assim, poxa, às vezes a gente age muito, né? Arquiteto fica nessa brincadeira de, engenheiro quer matar a gente. Mas o pouco que a gente tem ali de domínio daquilo faz com que o nosso projeto assim, ela avance muito mais rápido e sim. você tem modelos mais assertivos, né? Que acho que chega uma hora que a gente acha que é só fazer ali parede, linha e acabou. Na faculdade a gente é às vezes muito mal instruído com relação a isso, né? A gente só aprende a arquitetura ali, um pouquinho de estrutura, bem sutil, e na hora quando você chega no mercado você fala assim, não era bem assim, só tacar um Tem um prédio ali. pouquinho mais de coisa, né? É, É, a parte, inclusive a parte de acompanhamento de obra é importante para essa situação, justamente para tu ter contato do que é importante ter num projeto executivo, do que é importante, do que o pessoal precisa quando está executando uma obra. Então, isso é bem legal também, eu acho bem bacana. Deixa eu te perguntar, Marcela, como era a tua vida pré-GrowArch, assim, antes de tu ingressar no GrowArch, tu já utilizava o Revit, tu já utilizava o Lumion, como é que era isso antes de tu entrar para a comunidade ali? então, o meu primeiro curso de Revit eu fiz ele em 2017. Foi numa escola que tem aqui em BH. Mas assim, eu confesso que eu fiquei bem chateada, assim, bem frustrada, a palavra certa é frustrada. Uhum, Porque como eu não era uma pessoa assim, na faculdade que tinha boas notas no início do curso e que desenvolvia bem. Eu tinha muita dificuldade em CAD, muita dificuldade em Sketch. Então, por diversas até cheguei a pensar em tentar o curso. Quando eu ouvi falar do Revit, para mim parecia que ia ser o divisor de águas. Aí fiz esse curso, mas assim, não aprendi nem 1% do que eu achava que eu fosse aprender. Mas eu sabia que se eu quisesse formar, eu ia ter que dar a cara a tapa em alguma coisa. Como o Revit me dava uma facilidade assim de desenvolver, fazer cortes, fachadas muito mais rápido, eu uhum, falei, eu vou arriscar esse programa. Aí comecei a fuçar, 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 dei muita cara a tapa, tipo, fui aprendendo meio que sozinha, vendo vídeo na internet e tal, aquela coisa. Só que chegou um certo ponto que foi tomando uma proporção um pouco maior, que foi quando a faculdade me chamou para ser monitora lá de Revit. Então eu vi que eu tinha que uhum, aprender um pouco mais. E nesse meio tempo que eu fui chamada, eu fiz o processo seletivo para entrar na MRV.
Quando eu fiz, tinha até uma prova de modelagem. Eu passei muito aperto, porque tinha algumas coisas que eram parametrizadas, tipo calha. A calha só identificava se tivesse um telhado. Aí eu Uhum. tentando colocar a calha no 3D, aquela bagunça. E Aham. eu fiquei assim, gente, realmente eu não domino o software. Eu sei o básico do básico, que é pra, tipo, entregar uma coisa muito assim, bem lero-lero, assim. Aí, acabei conseguindo entrar na MRV, entrando na MRV, discutindo sobre essas coisas de modelagem. Uma amiga me apresentou, ela falou assim, Marcela, eu acho que pelo seu perfil, o jeito que você vem desenvolvendo, eu acho legal você acompanhar a live desse pessoal. Na época vocês faziam muitas lives nas quartas no YouTube. Uhum. Aí eu Uhum. comecei a acompanhar as lives e eu fiquei, gente, realmente facilita assim e tal. Aí um dia eu conversei com meus pais, eu falei com eles, ó, eu acho que se eu quiser mesmo formar, eu vou ter que ter esse investimento, assim, para mim como pessoa. E foi quando meus pais decidiram me dar o curso, eles me deram, se não me engano, foi de presente de Natal, foi o combinado que seria. Então, acabei ingressando, mexia no software, mas assim, não tem nem um terço de domínio que eu tenho hoje, assim, adquirir todo o conhecimento de tudo, assim, de modelagem, parametrização, foi tudo com vocês. Não foi nem na MRV, eu acho que mais do que eu fui aprendendo foi nas aulas, comprando curso, assistindo as lives. Uma coisa que eu ainda tenho muito costume ainda, mesmo sendo aluna, já tendo adquirido o curso, é acompanhar as lives gratuitas, é acompanhar a Semana GroArch, porque eu acho que se eu parar, né, vai chegar uma hora que eu já não vou ser mais útil no meu trabalho. Então, essa evolução aí gradativa eu acho que é importante. E foi muito pensando nisso, assim, nessa evolução e descobrindo o programa, que eu falo, brinco muito com meus amigos que eu ainda não sei nem um terço do que é possível fazer no Tem Revit no muita mundo. coisa, né? Tem muita É, coisa. É. Eu também, mesmo utilizando há muito tempo, sempre tem alguma coisinha, talvez não nova, mas alguma forma diferente de fazer, uma forma mais rápida, alguma parametrização que tu possa facilitar. Então nossa, é um mundo, como tu falou, assim, sempre tem alguma coisa para se estudar e a tua dedicação, tipo, é exemplar, assim, sabe? O quanto tu te dedica de estar nas lives, de estar nas aulas, de ter feito o curso. Tu entrou em julho de 2020, né? Se não me engano. isso, isso, E era a versão 1.0 ainda, né? isso, era uma versão 1.0. Era a versão 1.0. Chegou a acompanhar, conseguiu já ver alguma coisa da versão 2.0? Já fez o Já, projeto já também? tô na parte final do projeto, anteprojeto, assim. Ah, Aí tenho legal. voltado, assim, para fazer agora. É até uma coisa que me incentiva aqui é até de casa mesmo. Meu pai às vezes fala, mas dá não, filha, não vai dar uma sentada ali, assistir uns cursos da GROAC, não. Aí isso me dá um ânimo, assim, também, sabe? Que eu acho que isso vem muito também do berço familiar, que em casa a galera gosta muito de estudar. Então, a gente chega, tá todo mundo ali, cada um no seu cantinho estudando, então é uma das coisas que eu tenho disciplinado sempre a Uhum. fazer, sabe? Eu acho que colocar o tempo a favor da gente, porque quando a gente tá nesse nicho assim, a gente sabe que é muito complicado, é tudo muito corrido, tem muitas Sim. entregas, a gente é, querendo ou não, muito perfeccionista, então o pouco de tempo que eu consigo, eu tô ali. Às vezes, dentro do ônibus, eu tô escutando live, tô revendo aula, para fazer aquele tempo ser benéfico ao É, meu favor, né? é meio que criar o hábito de gostar, né, do estudo, assim. Eu tenho bastante essa característica também. Eu gosto de botar um fone de ouvido e ficar vendo alguma coisa, ou de repente tá lavando louça e tá vendo alguma coisa, sabe? Uhum. Algo meio produtivo, dentro do teu tempo de, sei lá, de tarefas, enfim. Eu tenho bastante essa característica, acho bem válido também. Deixa eu te perguntar, então, tu contou pra mim como tu conheceu o GroArch, né, e como tu já utilizava o software, e o que tu considera que tenha mudado de lá pra cá, assim, com o conhecimento que tu adquiriu dentro do GroArch, o que tu sente de diferente hoje em dia? Ah, eu acho que basicamente tudo, assim, até em questão mesmo de pessoal, sabe? A autoestima de confiar que o meu trabalho é Uhum. bom e que eu tô no caminho certo. É até uma coisa que eu comentei, né, na última vez que a gente conversou, nesse mundo da arquitetura, de civil, é muito competitivo, então a gente custa achar alguém que incentiva a gente a continuar, a progredir, a ver que a gente está no caminho certo. Então, a partir do momento que eu entrei na comunidade, eu nunca fiquei desamparada, sempre tinha alguém para tirar dúvida. Eu me senti muito dentro realmente de uma comunidade, então isso me fez ganhar uma força que eu acho que às vezes no mundo externo, assim, né, no trabalho, eu não tinha. Então, isso fez eu falar, não, eu posso, eu consigo, dá para ir.
E o incentivo de vocês, assim, ao longo desse crescimento, fazendo o curso, me fez impulsionar para acreditar. Então, hoje, se alguém me fala assim, que eu escuto muito isso, você é muito nova, você não tem experiência ainda. Eu já bato o pé e falo, não, não é assim. Eu tenho experiência, eu sei todo o sacrifício que eu Tudo que fiz tu para já estudou, tudo que chegar. tu já... Sim. É, não, então eu tenho a capacidade de ir. Então, eu acho que foi bem essa parte, juntou o emocional com a capacidade que eu adquiri de desenvolver para conseguir crescer. Então, eu não vejo mais. Às vezes eu olho para trás e falo assim, não, não parece que eu sou a Marcela de antes de eu ter entrado na Groark, antes de eu ter entrado na MRV, todo o processo, porque eu era extremamente segura. Qualquer coisa que você falasse comigo para me fazer na faculdade, primeiro eu chorava, depois eu fazia. Então, assim, o crescimento foi gritante, assim, eu acho que tem hora que eu realmente tenho que parar, analisar isso, para não também ser uma pessoa apressada, porque eu acho que quando a gente cresce muito rápido, a gente fica muito naquele anseio de crescer toda hora, né? E nem toda Uhum. empresa é desse jeito, então tem que sentir aquele feeling, mas hoje eu consigo já identificar o potencial que eu tenho, até onde que eu consigo ir, e até onde que eu também consigo e posso chegar, né? Então, eu acho que vai muito disso, assim. Sim, perfeito, perfeito. E essa pergunta é difícil, assim, mas se tu conseguisse metrificar o quanto tu considera que aumentou a tua produtividade utilizando o Revit. Na verdade, tu já utilizava, né? Tu contou que tu já Uhum. utilizava desde de 2017, mas assim, pós-GrowArch, assim, o que que tu sentiu que... quantos por cento, de repente, aumentou a tua produtividade? Hum. Então, vou colocar com números, que é o que basicamente me fez chegar nessa conclusão. Quando eu estava na MRV, que é o ponto que eu consigo metrificar melhor do que no meu trabalho atual, lá a Uhum. gente tinha o desenvolvimento de estudo de implantação que era para ser feito em 5 dias. Com tudo que eu aprendi na comunidade, tudo que eu fui absorvendo ao longo desse tempo, eu passei a fazer estudos em 2 em 1 dia. Uma coisa que era para se fazer em 5. Nossa. O Então, que tipo que, assim, que continha nesses estudos, só de curioso? você tinha que fazer, você recebia o terreno em branco, Aham. sem nada, e você tinha que fazer a edificação, o condomínio ali Um todo. lançamento. Isso, então, Mas tinha planta baixa detalhada? Detalhada não, não, mas com zoneamento? não, nada. Você tinha que fazer toda essa pesquisa. Então, você tinha que fazer a parte do diagnóstico, né, do terreno, ir Uhum. atrás de todas as informações, quais são os parâmetros urbanísticos, e depois começar o desenvolvimento do projeto. Então, era literalmente um terreno em branco E com, um aliás, projeto. ele tá nessa localização, agora faça. Então, eu consegui diminuir aí de 5 dias para 2 a 1 dia. Quando eu fui ganhando Nossa, mais, um dia? 1 dia. Tinha vezes quando o negócio falava assim, tem que ficar pronto para amanhã. Eu não sei o que eu arrumava, que eu conseguia desenvolver muito rápido e ia, assim, sabe? Então, foi até uns motivos que eu ganhei. Eu tô até aqui do meu lado, a plaquinha, assim, ó, de... Ai, deixa eu tirar o negócio. Ah, legal, legal. De destaque, que foi nesse meio tempo aí, de... Parabéns, você fez a diferença. Bem legal, bem legal. É, E o que que tinha nessa tua entrega de estudo? Planta baixa? É, Fachada? isso, a gente tinha que apresentar, né, o modelo genérico de modelagem 3D. Então, não Aham. necessariamente a gente tinha o prédio todo detalhado, às vezes a gente usava só um generic model para representar o volume, né? Então, Uhum. tinha esse 3Dzinho mais, assim, básico, só para Volumetria? conhecimento mesmo, isso. Tinha a planta, que a gente tinha que entregar, planta baixa, né, da implantação, com as saídas, entradas, o fluxo mesmo do condomínio. Aham. Tinha uma planta de modulação, que é uma planta específica para aprovação na caixa, que a gente tinha que fazer para conseguir desenvolver, Alvenaria né? estrutural? É, ela é mais voltada para como que você vai vender essa implantação. Então, se você tem 3 torres, qual que vai sair primeiro, qual que vai sair Ah, por tá, tá. último? É mais Entendi, uma forma de negociação. Então, era mais uma planta que entendi. tinha que fazer. E tinha todo o quadro, né, de preenchimento dos atributos da parte urbanística. Então, era uma planta, assim, lembra que era um A1 que a gente entregava, que era para aprovação pelos diretores, né, da empresa. Mas foi assim, o que eu mais consegui metrificar hoje na Traquebel. Eu consigo ver, dar mais certeza, né? Às vezes me pedem uma modelagem de um prédio, eu já sei que eu consigo fazer em 2, 3 dias, o que eu gastaria às vezes 10. O nosso cronograma fala 10. Já entramos nesse embate várias vezes, tipo assim, não, não vai dar tempo. Eu falo, não, vai dar tempo sim, dá para fazer. Vai rolar. É, Legal. Massa, massa. Nossa, fiquei bem, bem surpreso, na verdade, porque, pô, um projeto.
mesmo que seja um lançamento de projeto em um dia, é bem puxado. Principalmente pela parte de criação, né? Porque tem a parte de Uhum. criação em cima disso também. Estudar diretrizes e tudo mais, então, É. Eu acho que é uma parabéns. coisa que eu sempre, às vezes, fico com receio. Nesse trabalho novo, eu também, quando eu entrei, a gente recebeu, né, uma planta gigantesca, uma área muito grande. Aí fala assim, você vai ter que desenhar um prédio que ele é multifuncional, uma parte administrativa. Aí eu ficava olhando assim, eu falei, gente, eu não consigo, não consigo, não consigo. Na hora que eu percebi, tipo assim, não, eu já sei o que tem que fazer, que eu fui parar para desenvolver, falei, nossa, muito fácil. Tanto que ontem a gente estava até brincando no escritório, a gente lá trabalha por dupla, né? Aí eu falei com minha Aham. dupla assim, consigo fazer esse refeitório aqui hoje. Aí ele começou a rir, ele falou assim, faz nada, velho. Aí eu falei, eu vou fazer em um dia, você vai ver. Eu mandei o print no final do dia, ele tava assim, você tava zoando, velho. Eu achei que e já consegui, já. Eu acho que é muito a cabeça da gente, né? Da trabalhar, acho assim, agora eu preciso trabalhar, eu preciso focar Sim, aqui e vou foco, né? produzir. Vou produzir. Porque senão, se depender de mim, gente, eu tô vendo, passa uma mosca, eu já tô É distraída. muito fácil de se perder, né? Ainda mais com o Sim, celular hoje em dia. Tu pega um Instagram ali, daí tu fica rodando um Reels que tu nem vê tempo, né? Isso é sim. complicado, essas distrações que aparecem, né? Então, realmente, o foco é muito importante. E se tu pudesse dizer, Marcelo, assim, em quanto tempo tu acredita que é possível migrar definitivamente pro BIM, na tua percepção? Tu pode dizer, de repente, o quanto tu demorou para migrar definitivamente e o quanto tu acha que é possível, sei lá, 30 dias, 60 dias, 90 dias? Olha, eu acho que vai muito da disposição. Bem, assim, pensando no cenário que eu estou vendo hoje, que é de implementar na empresa. Tem pessoas que são muito resistentes com a mudança de software, porque é muito cômodo quando você domina muito, né? CAD, Sketch, para você trocar por uma outra. Mas eu já vi pessoas, no meu trabalho mesmo, tem uma menina que ela se embolou muito bem, ela mexia só em CAD e Sketch, e ela Aham. conseguiu desenvolver, tipo assim, em 30 dias aprendendo software, fazendo o projeto ao mesmo tempo e foi indo, assim. Então, em 30 dias, ela adquiriu um conhecimento que eu falo com ela, assim, você acha às vezes que não está evoluindo, mas você não tem ideia da dimensão que é esse passo que está dando. Agora, para mim, Marcela, que começou no Revit, porque eu não tinha, gente, experiência nenhuma com CAD e Sketch, assim. Eu sei hoje o básico do básico do básico, que é para fazer algumas exportações para o meu Sim. trabalho. Uhum. Mas já comecei de cara no Revit. Então, acho que é tentar desbloquear mesmo a cabeça nesse vício que às vezes a gente fica. A frase que eu mais escuto é: o CAD é mais fácil. O CAD é mais fácil. Só que depende muito do quão É, aberto discordo você muito. tá para fazer essa mudança. Porque quando você vai ver, é praticamente a mesma coisa. Assim, o Revit só é mais prático e te dá muito mais do que o CAD vai te dar ali só no 2D. Sim. Então, eu acredito que tão disposto aí, se você sentar, às vezes quem tem, né, o dia todo aí para conseguir, às vezes quando a gente está na faculdade é um pouco mais fácil de administrar esse tempo, mas em 30 dias dá para ir. O negócio é não parar e não travar, né? O primeiro erro Sim. que é achar não ser o motivo de, não gosto desse software, prefiro o CAD, que eu acho que é o que mais trava todo mundo. Todo mundo aprende. Se for fazer uma pesquisa, quando eu entrei, eu fiz isso no meu trabalho, eu fiz uma pesquisa de quantas pessoas já tinham feito curso de Revit. Todas elas tinham feito, mas todas elas também falavam que o CAD era melhor. Mas por que que era Usava o CAD melhor? ainda. Por que que era melhor? Porque eu consigo desenvolver mais rápido lá. Mas é o preço que se paga de você adquirir a experiência para também modelar mais rápido no Revit, que você vai Sim. reduzir o tempo muito mais. Porque hoje É. você não tem como entregar um projeto só com a planta. Você vai ter que fazer um corte, vai ter que fazer uma fachada, vai ter que ter ali um estudo. Hoje mesmo a gente tem muito estudo de insolação nos projetos que a gente entrega. Se eu fosse parar para ficar colocando carta solar, desenvolvendo ali no Sketch uma coisa bem assim, mais ou menos, ainda assim não ia ser tão assertivo quanto eu tenho no modelo hoje. E nem só a produção, né, Marcela? Porque se a gente bota na ponta do lápis só na produção, tu já teria mais agilidade na produção com o Revit. Mas a gente tem que contabilizar também a hora de alteração de projeto, né? Sim, É difícil um projeto ser aprovado de primeira, é difícil um projeto não ter nenhuma revisão. E, puxa, essas alterações no Revit que tu altera, de repente, uma altura de nível e todos os textos já se atualizam, ou tu mexe uma parede, a cota já mexeu, a metragem quadrada já mexeu, tu altera uma janela, o texto já se alterou, já alterou no corte, já alterou na fachada. É, eu acho que é aí que dá aquele salto ainda maior, assim, de vantagem pro Revit. Porque na produção, ele já é mais rápido, eu não tenho dúvida nenhuma disso,
Mas tá, de repente alguém que desenhe muito rápido no AutoCAD não consegue bater, enfim, não consegue bater, mas enfim, que chegue perto. Mas depois tem toda a parte de alteração de projetos, Sim. sabe? Então isso é muito. Eu acho que é aí que vem o grande salto de, de qualidade de quando tu domina um software como o Revit. E deixa eu te perguntar também, Marcela. Acho que já ficou bem claro, assim, pra mim, pelo que a gente conversou. Mas tu te sente hoje mais bem preparada do que tu te sentia antes de ingressar no GrowArch? E isso é uma pergunta. E também, em quanto tempo tu considera que o curso ele se pagou pra ti? Que não necessariamente se pagou financeiramente, tá? Não tô nem perguntando isso. Mas quanto tu sentiu que, tá, beleza, meu investimento valeu a pena, tá show de bola, é isso aí. Em quanto tempo mais ou menos isso aconteceu? Tá, Se isso aconteceu, né? Eu acredito que sim. um reembolso aí, Thiago, por favor, depois de quase 3 anos. Olha, em questão de crescimento, com certeza, isso eu já falei com vocês, que eu sou assim, A muito confiança grata que tu ganhou, mesmo. né? Não tem, assim, não tenho palavras. Se eu puder tatuar na testa, Groar, um dia eu acho que é capaz de tatuar. Mas, assim, não tem o que falar, assim. Eu só cheguei aonde eu cheguei graças a tudo que vocês disseminaram na gente, assim, sabe? Eu tenho muita, mas muita gratidão de ter conhecido. Eu acho que na hora que foi o frio na barriga de faço ou não faço, hoje ele nem passa na minha cabeça mais, assim. É, penso muito aonde que eu cheguei e eu não ia conseguir chegar se não fosse por vocês. Foi muito nítido o meu crescimento que a ponto de assinei em junho, julho, em setembro eu já estava com a proposta de ser multiplicadora BIM, porque foi gritante, assim, a parte de conhecer o software, tirar uma dúvida ali, que às vezes, quando a gente está, né, só trabalhando ali, fazendo lançamento, a gente não vê. Então, assim, em 2 meses foi o salto, o primeiro salto, assim, sabe? Eu achava que sempre que eu estava só naquela mesmice mesmo, de só fazer implantação, replicar bloquinho e tudo mais. E na hora que eu dei um passo a mais, me coloquei à exposição também, eu acho que isso fez total diferença, é pagável total, assim. Tem até a soma de qualquer juros possível já está embutida aí nesse salto. E com certeza eu não chegaria aonde que eu cheguei sem ter passado pela comunidade. Isso é com certeza, assim. A confiança, a forma de como eu lido com o programa em si, até mesmo a questão do Lume, assim, eu mexo bastante hoje com base na confiança que eu adquiri, porque era um programa que eu também não tinha nem um pouco de confiança de nem abrir. Eu sempre Sim. ficava naquele bloqueio, tipo, muito difícil, muito difícil. Quando eu entrei, eu falei, não, se tá todo mundo aqui usando, eu também vou usar. Então, mas eu acho que é essa disposição, sabe? O querer que aconteça, que vá dar certo, assim, que deu esse impulso maior ainda no que estava me sendo oferecido ali, né? Que eles oferecem pra gente antes mesmo da gente pagar, já tá ali sendo oferecido muita coisa. Então, eu fiz primeiro o teste, primeiro fiz a semana AgroArch, esperei para ver se era realmente o que eu pensava. Hoje, eu só ingresso numa pós hoje, na certeza de que realmente é um nicho que eu quero continuar seguindo. Porque foi uma das coisas que sempre me perguntaram: se você já é multiplicadora BIM, já faz a pós. Eu falei, mas eu não tenho certeza se é isso que eu quero, tem que Sim. conhecer um pouquinho de tudo. E foi através da comunidade, de todo acompanhamento, esse crescimento, que eu fui adquirindo, a visibilidade também, que você sempre compartilha os nossos trabalhos, sempre dão esse impulso. Não tem nem o que falar. Quando a primeira semana que eu mudei de trabalho, eu recebi um print da minha chefe. Olha, você tá no site, velho. Como assim você tá no site deles? Tipo assim, realmente você tá dominando o negócio, né? Eu falei, o negócio é bacana mesmo. Legal, legal. Que show, que show. E se eu pudesse te pedir um favor, assim, tu tem como compartilhar um feedback do que tu acha do GrowArch, do que tu mudaria de repente, enfim, algum acréscimo, mas para que a gente consiga sempre seguir melhorando, assim. Ó, um feedback total é com relação à didática. Eu acho vocês super didáticos, assim. Ah, Não que tem bom. rodeios para explicar as coisas. É tipo, muito nítido isso. Às vezes até os vídeos que eu compartilho com os meninos no trabalho, assim, gente, assiste tal coisa de topografia. Eu sempre escuto a mesma coisa. Vicky e Thiago são muito didáticos, são muito didáticos. Então, assim, a facilidade que vocês têm de envolver a gente mesmo na aula. Às vezes eu abro o curso, estou um pouco cansada e falo assim, fazer aqui, mas
é tão envolvente a forma como que é conduzida o curso, a aula, assim, como um todo, Que bom. e faz com que a gente queira ficar. Esse up também que teve, né, no curso agora do 1 para o 2, eu achei maravilhoso, assim, ver também as outras pessoas que fazem parte também. Então, assim, acho que a linguagem suas de conhecimento que é passado para a gente é muito legal, muito bacana. É uma das coisas que eu comentei da última vez, que são poucos, né, que são da nossa área, que estão dispostos a compartilhar conhecimento pelo fato de se sentirem ameaçados por estarem compartilhando. E vocês fazem, assim, uma boa vontade, às vezes até gratuitamente, né, igual na Semana AgroArt, que às vezes eu fico vendo a galera falando, assim, às vezes nos comentários, às vezes, nossa, mas não vai dar para mim entrar agora e tal. Mas quem quer faz com que tenha oferecido, né, que foi Sim, oferecido. Então, muito disso, assim, dessa parte de didática mesmo, que a gente poderia absorver, eu acho que é muito bom, é prático se for sentado para sentar e fazer. O ganho, com certeza, assim, é praticamente imediato, né, querendo estar disposto. E eu acho que eu não tenho nenhuma crítica, assim, eu nunca tive nenhum problema com relação a que nada. bom. Pelo contrário, sempre muito bom. A interação no Instagram, às vezes até acompanhar, né, um pouco da rotina de vocês fora do escritório é muito legal ver, tipo, não, realmente, eu via a Vicky esses dias passando mó frio, correndo. Eu fiquei, tipo, você tá vendo? Não é só eu que cometo uns vacilos desses. Então, ver essa parte humana mesmo de você, sabe? Eu Sim, acho que é muito bacana porque a gente se sente realmente parte. Eu não posso legal. dizer por todos, mas a sensação que eu tenho é que eu faço parte de alguma coisa. E isso para o nosso emocional, para a nossa carreira, diz muito, né? Que você vê que você não tá sozinho. Legal. Então, muito obrigado por essa disposição de vocês Capaz, tá louco. de compartilhar mesmo com a gente, que eu já passei por vários cursos hoje mesmo, estando numa outra empresa, às vezes fazendo outros cursos da Autodesk. Eu vejo que é muito raro as pessoas que conseguem dividir de forma assertiva. E vocês são assim, abriu a boca, já tipo assim, não entendi o que ele tá falando. Já dá para aprender ali e lascar aquilo. Então, Que muito legal. grata, assim, por tudo aí que vocês Que têm bom, feito Marcelo. pela gente. Nossa, fico muito feliz com esse feedback de verdade, assim, fico bem, bem contente. Eu quero mais uma vez te parabenizar, assim, por não só pela dedicação que tu teve no curso, mas por toda essa coragem, assim, sabe? De, porra, chegar com o pé na porta mesmo, entrar na MRV, crescer, entender que tu podia ter outros desafios, novos desafios, se propor a esses desafios, né? De repente entrar numa outra empresa, porque tu via ali, tu vê nessa empresa uma possibilidade maior, sem esquecer do caminho que tu está seguindo para chegar a ser uma BIM manager, para chegar a ser uma gerente BIM. Então, eu te parabenizo pela tua personalidade especificamente, sabe? Não Obrigada. só pelo teu conhecimento, mas é que eu quero te parabenizar pela tua personalidade, por essa coragem, que eu tenho certeza que inspira e motiva muita gente também, sabe? Essa história, eu tenho certeza, eu falo por mim, me motiva e me inspira. Então eu tenho certeza que vai inspirar outras pessoas também. Então parabéns, muito Obrigada. obrigado pelo teu tempo aí, por essa troca que a gente teve. E pode deixar aí de repente das redes sociais, enfim, onde o pessoal pode te encontrar também. Então, hoje eu tenho um Instagram profissional que chama Arc, CM Arc Urba, que é onde que eu posto, né, eu posto até um pouco da rotina mesmo fora do que eu desenvolvo por fora, né, do CLT e um pouco do que eu vivo lá também. Então, vai ter um pouquinho de tudo, assim, às vezes uma visita que a gente faz em campo e tudo mais. Então, aí, Legal. se quiserem acompanhar, só seguir a gente lá. E pessoal, tenho uma Arcela, que é meu pessoal também. Mas eu posto até mais lá do que no profissional. É uma coisa que estou puxando minha própria orelha de estar alimentando os dois lugares ao mesmo tempo. Mas é isso. E precisando, só chamar. Show de bola. Muito obrigado, Marcelo, e até uma Eu próxima, que beleza? agradeço. Valeu.